Mais uma vez, estamos aqui para entrar na sua casa, compartilhar contigo de um princípio da Palavra de Deus, de uma verdade da Palavra de Deus, de um fundamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Palavra de Deus, temos visto, ela nos traz felicidade. Entendendo a Palavra, recebemos a felicidade que Deus tem proposta para nós. O segredo para a felicidade, para a verdadeira felicidade, ele é simples. Porém, é necessário que a gente ande segundo aquilo que Deus tem. Vimos também que a fé é o fundamento para que nós possamos viver a verdade de Deus nessa vida. Viver a verdade de Deus no dia a dia, na prática diária das nossas vidas. Sem a fé, nós não conseguimos alcançar Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Precisamos da fé. A fé é o fundamento da nossa vida cristã. E agora eu quero compartilhar contigo algo mais. Muitas vezes nós escutamos as pessoas, é comum as pessoas dizerem: como eu posso acreditar na Bíblia? Se a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, ou ainda, como eu posso dar crédito à Bíblia se cada um interpreta a Bíblia da sua maneira? Mas eu quero mostrar para ti nessa manhã um versículo que nos mostra algo diferente. Ele nos atesta algo bem contrário àquilo que é comum as pessoas dizerem. Ele atesta que a Bíblia ela é inspirada por Deus e, portanto, é somente através dessa inspiração que nós possamos entendê-la. Pegue comigo o livro de 2 Pedro, Novo Testamento, próximo a Apocalipse, próximo ao finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Vamos ler? Sabendo primeiramente isto. Primeiro de tudo que nós precisamos saber é o que o texto está dizendo. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Então a Bíblia, ela já quebra aquela ideia de dizer que cada um interpreta a Bíblia da sua maneira. É o que está dizendo. Não é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar de um jeito e você de outro. Ok? Vamos em frente. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o segundo versículo, ele nos mostra algo a mais. Ele diz que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, significa que não foram simplesmente homens que não tinham nada o que fazer, que resolveram numa tarde de domingo, sentaram e falaram: vamos escrever a Bíblia. Até porque a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, entre homens, aproximadamente 40 homens diferentes, das mais variadas classes sociais possíveis. Então não foram homens em comum, eles tinham algo em comum, eles temiam a Deus, porém eles não estavam próximos, não havia proximidade deles. Então não podemos dizer que foi simplesmente homens, pela sua própria vontade, que escreveram. Mas foram homens, sim. Homens falaram da parte de Deus. Deus escolheu estes homens para serem os seus intérpretes. É como se Deus quisesse revelar ao homem e Deus precisava de alguém que o interpretasse para traduzir ao próprio homem. Então Deus escolheu alguns homens para falar, movidos pelo Espírito Santo. Então foi o próprio Espírito Santo quem revelou, foi o próprio Espírito Santo quem ensinou, quem trouxe a estes homens aquilo que deveria ser dito. A Bíblia é a verdade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é o manual de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos usufruir do melhor que Deus tem para nós precisamos ir para a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos nos abrir para receber a instrução que a Bíblia tem para nós. Falando de manual, quando nós compramos qualquer aparelho eletrônico, qualquer produto novo, para que nós possamos usufruir de tudo que ele tem para nos oferecer, nós precisamos ir para o manual. Se nós ligarmos na tomada, ele até vai funcionar. Apertamos o botão liga, desliga, on, off ali, ele vai ligar e vai desligar. Porém, nós não poderemos usufruir de tudo o que aquele aparelho foi criado para nos dar, se não formos para o manual. Assim somos nós, meu querido. Se nós não formos para o manual
de Deus, manual do homem, que foi o próprio Deus quem fez, a Bíblia, nós não usufruiremos da totalidade que Deus tem para nós. Precisamos ir para o manual, precisamos conhecer este manual. A Bíblia, ela tem verdades eternas para as nossas vidas. E eu quero que você pense por um instante, diante disso que nós lemos, homens falaram, inspirados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Como já falamos antes, não foi por vontade deles, não foi simplesmente por vontade do homem que ele quis escrever a Bíblia, mas o homem ele falou inspirado, movido pelo próprio Deus, para que nós hoje pudéssemos conhecer a verdade de Deus. Foi o próprio Deus quem escolheu estes homens para trazer essa verdade para as nossas vidas. Hoje nós temos a Bíblia, porque esses homens um dia foram inspirados, porque alguns homens um dia foram inspirados, e hoje através do mesmo Espírito, o mesmo Espírito que trouxe, que inspirou esses homens, trouxe a inspiração para estes homens, hoje ele nos traz a iluminação, para que possamos entender a Bíblia. A Bíblia também não é entendida por vontade humana, mas ela se dá a conhecer através do Espírito Santo. Por isso, meu querido, você tem total liberdade de conhecer a Bíblia a hora que você quiser. A Bíblia não é um livro secreto que está simplesmente guardada para alguns que buscam conhecimento. Não, de forma alguma. Você pode ler a Bíblia e entender a Bíblia na tua própria casa. A tua Bíblia, essa que você está aberta aí. Você pode abrir e ler e entender, porque o Espírito Santo é quem vai trazer essa iluminação para você. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, mais uma vez, por me receber em tua casa. Em nome de Jesus.